Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos. Essa aula de hoje vai ser curta, né? Toda vez que eu falo que a aula vai ser curta também nunca é, né? Acaba sendo de 1 hora aí. Mas acontece, pessoal, eu acabo me empolgando e tem que ser assim, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Pessoal, é o seguinte: hoje eu vou deduzir para vocês a equação de Bernoulli, tá bom? E só para que vocês saibam, tá? A equação de Bernoulli pode ser deduzida de várias formas, né? Pode ser deduzida a partir das linhas de corrente, tá? Aqui nesse caso, eu vou deduzir a equação de Bernoulli para vocês através da energia, né? Aplicando a partir da segunda lei de Newton, né? E a gente aplicando aquela equação da, ou seja, né? A gente vai aplicar aquela equação da quantidade de movimento que vocês viram a dedução, né, a definição dela na aula passada, tá bom? Então vamos lá, tá? Deixa eu pôr aqui na minha lousa digital, caderno digital. Então vamos lá. Já deixei a figura aqui para não ter que ficar desenhando, né? Bem melhor, mais prático. Equação de Bernoulli. Tá? Equação de Bernoulli. Então vamos lá. Pessoal, lembrando que a equação de Bernoulli, ela tem, como que chama? Algumas restrições, né? Então ela não considera atrito, tem que ser escoamento permanente, escoamento incompressível, tá? Então todas essas questões acaba restringindo um pouco a equação de Bernoulli. E aí quando você não quer essas restrições, você pode usar a equação da quantidade de movimento, tá? Então vamos se dizer que a equação de Bernoulli pode ser uma simplificação, né, da equação da quantidade de movimento, porque você vai aplicar algumas considerações, né, algumas restrições, e aí você acaba simplificando a equação da quantidade de movimento, e aí às vezes fica mais fácil de você, às vezes não, né, com certeza vai ficar mais fácil de você resolver algum problema aplicando direto a equação de Bernoulli, tá bom? Então vamos lá. Vou escrever aqui para vocês. A equação de Bernoulli é uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação. E é válida em regiões de escoamento incompressível, que é o que eu estava falando para vocês, incompressível e estacionário, né? Ou regime permanente. Estacionário, onde as forças de atrito resultantes são desprezíveis. São desprezíveis. Tá? Então, é uma outra restrição aí da equação de Bernoulli, é que você não pode considerar o atrito, tá bom? No escoamento. Então, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Aqui tem as minhas coordenadas, né? Coordenadas Z e X aqui, onde estão passando as minhas linhas de corrente. Lembra lá a definição de linhas de corrente, né? Nas primeiras aulas de dinâmica dos fluidos, né? Essa parte de fluidos que vocês estão estudando em fenômenos de transporte. Na minha linha de corrente, eu vou pegar uma partícula de fluido, né? Ou seja, uma partícula, um pequeno pedaço desse fluido infinitesimal, né? Muito pequenininho mesmo.
E aí eu dou um zoom nessa partícula e eu vou ter ela aqui, tá? Como vocês estão vendo aqui na outra figura aqui, na qual essa distância aqui da minha partícula é o ds, não estou considerando força de atrito, então a tensão de cisalhamento aqui é zero, né? Na parede aqui, vamos dizer, da minha partícula. Tenho como fluxo, né? O escoamento tá vindo de cá, né? Para lá, da esquerda para a direita, né? Então eu vou ter força de pressão aqui entrando, tá? No meu elemento de fluido aqui, né? E também vou fazer em preto aqui, pessoal. Eu vou ter também, como o escoamento está nessa direção, eu vou ter. Deixa eu fazer mais grosso. Eu vou ter o vetor velocidade também entrando, né? Que eu vou chamar de Vs, que está na direção S. É a velocidade nessa direção aqui, S, tá? E do outro lado, a minha velocidade está saindo, né? O vetor velocidade está saindo, tá? Que vai ser, eu vou chamar de Vs mais dvs. Porque ele percorreu, né, pessoal? Né, ele percorreu essa distância ds. Então é uma velocidade vs, que é essa daqui inicial, mais um dvs, né? Uma outra velocidade. Ou seja, você vai subir um pouquinho a velocidade, né? E aqui também, né? O que mais que eu posso dizer aqui? Aqui eu vou chamar. Desse lado aqui eu vou chamar de área. Tá? Tem minha área aqui, dessa face. E na minha outra face, eu vou ter a área mais dA. Tá bom? Então tudo que está daquele lado ali, olha só. Do lado esquerdo aqui eu tenho pressão, Vs e a área. Do outro lado eu tenho Vs mais dVs, pressão mais dP, né? E a área mais o dA. Tá bom? Que é o tanto que percorreu aqui. Vamos lá. Então esse volume meu de controle, que é aquele elemento de fluido ali, o VC escolhido é fixo, tá? No espaço e limitado pelas linhas de corrente. Esse volume de controle, pessoal, normalmente é chamado de tubo de corrente, tá? Então vou chamar aqui, ó, IE, portanto, um elemento de tubo de corrente. Ok? Então vamos lá. Tem bastante coisa, pessoal. A gente vai aplicar primeiro a equação da continuidade, que é a equação da conservação de massa que vocês aprenderam, né? Nesse VC. Então vamos lá. Começando então pela equação da continuidade. Equação da conti. Nossa, pessoal, tá ruim aqui de escrever. Aguenta aí. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, vamos lá. Equação da continuidade. Melhorou. Tá?
considerando, né, pessoal, escoamento permanente, né? Lembrando que não tem escoamento através das linhas de corrente, né? Lembra lá que não tinha escoamento atravessando as linhas de corrente, né? E escoamento incompressível na qual a massa específica então é constante, né? Então como fica a equação? Del T, a integral do volume de controle de ρ dV mais a integral da superfície de controle de ρ VdA é igual a zero. Então essa é a equação geral da continuidade. Mas como eu disse, está considerando escoamento permanente, então eu já posso substituir aqui, né? Então vai sobrar somente então integral da superfície de controle ρ v dA, isso aqui é igual a zero, tá? Se eu estou falando que o escoamento também é incompressível, a massa específica também já poderia ter saído aqui da integral sem problema nenhum, porque a massa específica é constante quando o escoamento é incompressível, né? Então, pessoal, como que eu resolvo essa equação aqui para esse nosso volume de controle aqui? Eu tenho uma entrada e uma saída do volume de controle, né? Então eu vou ter que integrar a área, essa área aqui A, e depois eu vou ter que integrar, né, a área A mais dA, né? Que eu vou chamar de área 2 aqui, vamos dizer. Né? Então, vamos colocar aqui. A integral, então, da superfície de controle, né, ρ dA, vai ficar para a área A, né, vai ficar ρ dA, mais para outra área lá que é a saída, que é o A mais dA, eu tenho ρ dA é igual a zero, tá? Então estou fazendo para a entrada e para a saída, né? Lembrando que o dA está sempre saindo, né? Então se a gente pegar aquele, vamos dizer, a nossa área ali na entrada, né? Eu vou ter o dA saindo e eu vou ter o vetor velocidade na direção S entrando, né? Então como que fica essa integral aqui? Lembrando que os valores são uniformes, né? Em cada seção, tanto na entrada como na saída. Então vai ficar ρ produto escalar entre esses dois vetores, o VS e o dA, né? Cosseno de 180 é menos, né? Então vai ficar menos ρ VS vezes a área, tá? Mas, resolvendo a outra integral, se a gente resolver a outra integral, né? A gente tem aquela seção aqui do nosso volume de controle, o dA sempre saindo, e eu vou ter o vetor velocidade, o VS mais o dVS saindo, né? Também, então o que, que eu vou ter aqui? Positivo, então já coloquei ali positivo, vai ficar ρ. Quem que vai ser a minha velocidade? Vai ser a velocidade VS mais o dVS, né? E quem que vai ser a minha área? Vai ser o A mais o dA, né? Isso daqui tudo na saída. Tudo isso aqui é igual a zero. Então resolvendo aqui a equação, tá? Vou passar o ρ VSA para o outro lado do igual, né? Então vai ficar positivo. Vai ser então a ρ VS mais dVS vezes área mais dA. Vamos fazer por partes aqui para a gente não errar, né? Beleza. Deixa eu colocar mais páginas aqui. Pronto. Continuando aqui então, eu vou ter ρ VS vezes A. Vou fazer a distributiva aqui agora. Vai ficar ρ, só vou deixar a massa específica em evidência, vai ficar VS vezes a área mais VS dA mais A dVS mais dA dVS, tá?
Vamos aqui para outra página. Multiplicando por ρ agora, ρ vs vezes a área, eu vou ter então ρ vs vezes a área, mais isso, mais ρ. Eu nem precisava, né, pessoal? Eu posso cortar aqui, ó, né? Eu posso cortar esse com esse, e daí já vai cortar esse também com esse daqui. Aí vai sobrar, eu vou fazer direto aqui. Melhor. Então vai sobrar, vai ficar 0 é igual a VSDA mais ADVS mais DADVS. Pessoal, olhando essa equação, dá pra gente dar uma simplificada aqui, que é o que? Anulando o valor de dA vezes o dVs. Porque quando eu coloco esse dzinho, lembra? São valores muito pequenos, infinitesimal. Então, esses dois valores aqui multiplicados são valores muito pequenos comparados com os outros dois termos aqui da equação. Então eu posso zerar essa última equação, esse último termo aqui, né, que é o dA vezes o dVs. Então eu vou colocar aqui, ó, o termo dA dVs é muito pequeno quando comparado com os outros termos, né, que é o VSDA ou o ADVS, né? Portanto, ele pode ser desprezado. Então, o que a gente vai ter? Vai ficar só o VS dA mais o A dVs, tudo aqui é igual a zero, ok? Beleza, vamos guardar essa equação, tá? Para depois a gente usá-la mais lá no final. Então guarda ela aqui. Isso aqui foi o resultado da nossa equação da continuidade aplicada para esse volume de controle, né? Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? Que é a equação da quantidade de movimento. Então vamos lá, vamos aplicar, então ó, componente da equação da quantidade de movimento na direção da linha de corrente, que é a direção S, né? A direção da linha de corrente. Então, já aplicando para essa direção, como que era a equação mesmo? São as forças de superfície já na direção S, mais as forças de campo na direção S, que é a direção da linha de corrente, tá, pessoal? Onde está acontecendo o escoamento. Del T, integral nosso volume de controle, componente escalar do vetor velocidade Vs, né? Rho dV mais a integral na superfície de controle de US Rho V dA. Aqui a gente já pode dizer, como é escoamento permanente, né? Esse termo aqui zera, tá? Essa é a condição para esse termo zerar, porque as propriedades não variam com o tempo e aqui você tem uma derivada parcial em função do tempo. Ok? Então, pessoal, agora aqui daqui para frente a gente vai calcular, vamos calcular uma equação, né, para a força de superfície na direção S, calcular uma equação da força de campo na direção S e depois calcular o termo aqui de fluxo, tá, para a direção S também. Então vamos lá. Considerando que não
haja atrito, as forças de superfície na direção S, né, que é o FSS, é devido somente às forças de pressão, tá? Porque lembra lá, as forças de superfície ela pode ser devido às forças de pressão e de atrito, né? Como a gente desconsidera o atrito, então sobrou somente pressão, tá? Então temos que, vamos lá, forças de superfície na direção S. Desculpa, pessoal. Então eu vou ter forças devido somente à pressão, né? Então eu vou ter, se a gente chegar aqui, se a gente olhar o nosso volume de controle aqui, eu vou ter pressões atuando na entrada, pressão atuando na saída, que é o P mais dP, e vou ter pressões atuando aqui na lateral do meu volume de controle, ok? Então, na entrada, eu tenho a pressão vezes a área, né? Lembrando que força é pressão vezes a área, né? Quando você tem a pressão. E como aqui está na saída, né? A pressão sempre aponta para dentro do volume de controle, né? Então eu tenho a pressão no sentido contrário aqui, né? Na direção em sentido contrário do P, que é o P mais dP. Então a outra força ali na saída, devido à pressão, vai ficar menos P mais dP vezes a área. Quem que é a área lá na saída? É a área mais o dA, tá? Só que tem mais um termo, pessoal, que é a pressão média que está agindo na superfície do tubo, né? Na superfície do nosso volume de controle, nas superfícies laterais inteiras, né? Do meu tubo de corrente, tá? Então, eu posso calcular dessa forma: P mais dP sobre 2 dA, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Essas duas aqui, esses dois termos, são as forças de pressão sobre as faces das extremidades da superfície de controle, né? Vocês entenderam, né? Que é na face da entrada e na saída. E essa daqui, esse termo aqui, esse carinha, é a força de pressão atuando na direção S. Opa, direção S não. Força de pressão atuando sobre a superfície do tubo de corrente. É, pessoal, é na direção S, né? Que eu estou fazendo na. Estou fazendo a força de superfície na direção S, então ele é também na direção S, sim. Tá? Então, é...
Vamos fazer a distributiva aqui e ver o que que dá, né? Vamos organizar essa equação aí da força de superfície na direção S. Então, força de superfície na direção S vai ser igual a pressão vezes a área, menos a pressão vezes a área, menos PdA, menos a área vezes dP, menos dP dA, mais pressão dA, mais meio de dP dA. Então, pessoal, ó, já dá para cortar algumas coisas aqui, né? Esse termo com esse termo aqui, esse daqui com esse daqui, né? Vão se cancelar. Então sobrou que as forças de superfície na direção S vai ser igual a menos a dP. Como eu tenho menos dP dA mais meio dP dA, vai ficar menos meio dP dA. Tá? Então vamos guardar essa equação aí. Eu não sei se depois eu tiro esse termo aí. Deixa eu ver se depois a gente tira esse termo. Bom, vou manter ele aqui, não lembro se depois a gente tira. Então, força de superfície, guarda aqui a equação. Então, a gente já tem a equação da continuidade, as forças de superfície na direção S, e agora vamos para forças de campo, tá? Que é o FBS, né? Então, a componente da força de campo na direção deixa eu baixar um pouco aqui. Devia ter feito na outra folha, né? Vou fazer aqui, pessoal. Na direção S vai ser dada por, deixa eu apagar ali em cima, vamos lá. Então, eu não vou considerar, né, que tem um campo magnético perto, né? Então, as únicas forças de campo que vai ser devido à força peso, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, ρ G na direção S, a gravidade na direção S, que eu estou falando que é na direção S, né? Vezes o volume, tá? Lembrando, né, pessoal, por que eu estou fazendo isso? Que é a massa vezes a gravidade, né? Que é a força-peso. Lembrando que a massa específica é a massa por volume, né? Se eu isolar a massa, eu tenho ρ vezes o volume. Por isso que eu tenho ρ dV vezes a gravidade, tá bom? Para quem ficar perdido aí, ver de onde que veio essa equação. Ok, só que quem que é meu GS, pessoal? Se eu pegar lá meu GS, né? A gravidade sempre aponta para o centro da Terra, né? Então a gravidade está apontando aqui para baixo. Se esse ângulo aqui é θ, se eu pegar o seno de θ, vai ser o GS, que vai ser essa parte que vai ser o GS, que é a decomposição, né, da gravidade. O GS pela hipotenusa, que vai ser a própria gravidade, só que eu estou colocando, como ela está aqui para baixo e eu estou considerando o eixo Z positivo para cima, né? Então vai ficar menos G, né? Então é a geometria, né, pessoal? Então a minha gravidade decomposta aqui na direção na direção S, né, vai ficar menos G seno de θ. E o meu volume, pessoal, vai ser área mais o dA sobre 2 vezes o ds, tá? O volume do meu tubo de corrente. Ok?
Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou fazer distributivo aqui. Vai ficar FBS é igual ao ρ menos G. Vou reorganizar, né? Quer dizer, essa equação aqui. A mais dA sobre 2 ficou, passei o seno de lá, né? Seno de θ ds. Por que eu coloquei seno θ ds? Porque eu consigo saber, pessoal, quem que é o seno θ ds. Seno θ ds é igual ao dz por ds. Se você for ali na figura, você vê isso aí também, tá? Você vir aqui na figura, por exemplo, esse ângulo θ, você tem o z aqui, então você tem esse ângulo é θ, né? Então o cosseno de θ vai ser o dz, né? Dividido pela hipotenusa, que vai ser a direção S, que é essa daqui em vermelho, tá? Então, eu sei que seno de θ é igual a dz ds, então dz é igual ao seno de θ ds, tá? Então, substituindo aqui na nossa equação, eu vou ter então que a força de campo vai ser igual a menos ρg área mais dA sobre 2 dz, tá? Ficou ótimo, né, pessoal? Porque se tá na, vamos dizer, no dz aqui apareceu a direção z, que é a direção, né, normalmente numa força de campo, tá? É na vertical. Então vamos lá. Agora falta só mais um termo, né? Da equação de quantidade de movimento, que é a gente achou o FSS, o FBS, agora vamos calcular esse termo aqui, que é o fluxo da quantidade de movimento que está atravessando a nossa superfície de controle, né? Então, o fluxo de quantidade, por isso que é importante vocês saberem cada termo da equação, tá? De movimento. Será, então vamos lá, integral da superfície de controle, componente escalar da velocidade vs na direção s, né? Rho v dA, né? Então como que vai ficar, pessoal? Eu só tenho uma entrada e uma saída, né? Ok, então são duas integrais que eu tenho que resolver aqui, né? Então, para a entrada, o que eu vou ter? Quem que vai ser meu US? Lembra que eu falei que os valores são sempre, as propriedades são uniformes em cada seção, né? Então, quem que é meu US? É a velocidade na direção S, não é isso? Né? Olha lá na figura lá, ó. Ó, o meu VS tá no sentido positivo, né? Ok, da direção S. Então, coloquei o S aqui como sendo positivo, né? Sendo VS. Vezes. Aí eu tenho que fazer o quê? Oh, meu Deus. O produto escalar aqui entre os dois vetores, né? O A. Nossa, eu risquei aqui o negócio. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Eu apertei o botão da canetinha. Fez essa mancha aí. Deixa eu ver se eu der um Ctrl Z e some. Não, não vai subir. Então vamos lá. O produto escalar, o VS está entrando, o dA está saindo, então vai ficar negativo, né? Então vai ficar menos ρ VS vezes a área. Isso para a entrada. Mas o que está acontecendo na saída? Eu tenho o VS mais dVS na mesma direção do dA, né? Que está saindo também, então vai ficar positivo. E quem que é meu US? Quem que é meu US aqui, pessoal? O US vai ser a componente escalar do vetor velocidade na direção S lá na saída. Então o US é o VS mais dVS, né? E o meu ρ VDA vai ficar positivo VS vezes a área, tá?
Então saiu tudo da integral aí, porque as propriedades são uniformes, né? Tá? Então, brincando aí, né? Deixa eu colocar um sinal de igual aqui. Eu vou colocar então aqui menos VS ρ VS vezes área. Poderia ter colocado VS ao quadrado, não tem problema não. Mais VS ρ VS vezes área, fazendo esse distributivo aí, né? Olha só, os dois primeiros termos aqui se cancelam, né? Sobrando, então, ρ VS vezes a área dVs. Ok, chegamos em mais uma equação. Então, agora substituindo tudo na equação da quantidade de movimento, né? Vamos substituir tudo lá na equação da quantidade de movimento. Nessa equação aqui. Tá? Então vai ficar menos a dp menos meio dp dA menos ρ g a dz menos meio de ρ g dA dz. Tudo isso aqui vai ser igual a ρ vs vezes a área dvs, tá? Pessoal, então de novo, né, é o que eu falei, eu poderia já ter desconsiderado lá em cima, né, para FSS aqui, né, para força de superfície na direção S. Porque eu tenho de novo os produtos de dois valores infinitesimais, né, dois valores muito pequenos, tá? Tanto nesse termo aqui como nesse termo aqui. Então eu vou zerar esses dois termos aqui porque eles são muito pequenos, valores muito pequenos, comparado com os outros termos da equação, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Tanto esse como esse. Vou escrever aqui para vocês. Considerando os produtos de diferenciais desprezíveis em relação aos demais termos. Ok? Então essa equação vai sobrar somente menos a dp menos ρ g a dz é igual ao ρ vs a dvs. Dividindo, pessoal, toda essa equação por ρ, pela massa específica, deixa eu colocar aqui na outra página. Então, vamos lá, dividindo pela massa específica vezes a área, temos, porque de todos os termos, né, tem a área, né, e só no primeiro termo aqui que não tem a massa específica. Mas olha como vai ficar. Então vai ficar menos dp sobre ρ, porque no primeiro termo lá não tinha massa específica, né? Menos g dz é igual a vs dvs, tá? Aqui, pessoal, eu posso rearranjar, né, esse último termo aqui, ó, vs dvs, né? Porque eu quero sumir com esse dvs aqui, eu acho, né? Acho não, eu quero sumir com ele, tá? Então,
eu posso dizer que dp sobre ρ menos gdz é igual a d vs ao quadrado sobre 2, tá? Pessoal, isso daí é aquela regrinha da derivada, tá? Que eu apliquei, ok? Sem problema? Ou vocês querem que eu faça? É aquela... Como que era mesmo? Por exemplo, se eu fizer d dvs de vs ao quadrado sobre 2, tá? Isso aqui vai dar 2 vs sobre 2, vai cortar aqui. Se eu passar o dvs lá multiplicando para o outro lado de igual, eu tenho então que vai ficar o d, né? Vai sobrar só o d daquele lado. E esse lado vai ficar vs dvs, que é o que a gente tinha aqui, né? O vs dvs. Aí eu substituo então por d vs ao quadrado sobre 2, tá? Foi isso basicamente que eu fiz. Ou também, rearranjando aqui eles, posso considerar dp sobre ρ mais, multipliquei por menos 1, né, os dois lados, d, ou passei, quer dizer, passei os dois termos negativos para o outro lado de igual, tá? d vs ao quadrado sobre 2 mais g dz, tudo isso aqui é igual a zero. E então, para escoamento incompressível, esta equação pode ser integrada para resultar em... Então, se eu integrar essa equação aqui, né, se eu estou considerando escoamento incompressível, na qual a massa específica é constante, então eu vou integrar dp sobre ρ, o ρ sai fora porque é constante na integral, então vai ficar p sobre ρ mais a segunda integral ali do dvs ao quadrado sobre 2 também vai ficar somente o vs ao quadrado sobre 2, mais, se eu integrar o g dz, vai sobrar somente g vezes z, né? Isso então é igual a uma constante. Pessoal, tá aí a nossa famosa equação de Bernoulli. É difícil, pessoal? Não é. Só a força de campo lá que enche um pouquinho o saco, porque você tem que olhar a geometria lá, né? Na hora de substituir de mudar lá de fazer a geometria pro GS, né? E pro... Então, essa aqui é a minha equação de Bernoulli. Ok, pessoal? Então, próxima aula vai ser de exercícios, inclusive vai ter exercício de equação de Bernoulli. Mas tá aí a dedução, como eu disse, tem outras formas de deduzir a equação de Bernoulli. Eu escolhi essa forma por vocês usarem, né, a equação da quantidade de movimento que vocês já aprenderam já, tá bom? Aqui no curso. Então, olha só, deu quase 45 minutos aqui de aula. Vou terminar um pouco mais cedo. Pessoal, até mais. Abraço para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.